do sonho à realidade. Assim pode ser descrita a vitoriosa trajetória do Sindicep Maranhão nesses últimos 25 anos por muitos servidores inquietos e pioneiros que há muito ansiavam por uma entidade classista que pudesse representá-los junto ao governo federal. Após terem seus anseios de livre sindicalização negados sistematicamente pela ditadura, mas sempre lutando pela organização dos trabalhadores, um grupo de servidores abnegados pela defesa da criação dos sindicatos dos servidores públicos manteve a chama acesa através das associações. Nós vivíamos um período de governos neoliberais e final da ditadura militar. Havia uma ansiedade muito grande das massas, dos trabalhadores, se organizarem, se manifestarem, lutando pela recuperação dos direitos sociais, dos direitos políticos e dos direitos trabalhistas. Os servidores públicos não tinham direito a se sindicalizar e, no entanto, tinham as suas associações de caráter recreativo. Essas associações foram, aos poucos, se transformando em associações com caráter também reivindicatório. E foram elas as bases da formação do Sindicep. Os dirigentes, lideranças dessas associações, logo após a Constituição de 88, quando se permitiu a organização sindical no setor público, começaram a se reunir. Todas elas estimuladas pela Central Única dos Trabalhadores, que foi a primeira central que nos deu apoio e buscou a organização dos servidores públicos, a fazer com que o nosso sindicato fosse um sindicato único. Essa era a nossa concepção, de um sindicato geral que congregasse todos os segmentos do serviço público. Assim, em 1989, foi criada a Comissão Pró-Sindicato no Maranhão. E no ano seguinte, uma comissão de servidores federais do Estado foi a Brasília para participar do 3º Congresso Nacional dos Servidores Públicos Federais, que culminou com a fundação da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, CONDICEF. Nós do Ministério do Trabalho sempre fomos organizados. Nós temos associação em todos os estados do Brasil. E tínhamos a nossa Federação Nacional, que era a FENASMIT, e essas associações elas tiveram um papel importantíssimo na construção dos sindicatos gerais e de vários outros sindicatos também. No caso nosso do Ministério do Trabalho, nós optamos por participar da criação dos sindicatos gerais, porque no nosso entendimento os sindicatos deviam representar todos os servidores públicos. E para nós, serviço público é que é o ramo que engloba todos os servidores. A partir de 90, quando foi criado o Sindicep e muitas outras entidades do setor público, nós aqui fundamos o sindicato em 90 e de lá para cá nós temos procurado contestar, ir para a luta, dialogar com o governo. No intuito de realizar esse sonho da categoria, alguns pioneiros correram o Maranhão, buscando através de inúmeras reuniões, informar e organizar os trabalhadores a partir de suas bases no interior. Somamos com a ideia de alguns companheiros aqui de São Luís e depois fomos convidados para participar de um seminário a este respeito, porque neste seminário havia alguma disputa de órgãos querendo a participação da SUCAM. Esse tempo era a SUCAM, como o Sindisprev, os representantes do Sindisprev queriam que nós fôssemos para eles, porque era órgão de saúde, e os articuladores do Sindicato Geral, que inclusive o companheiro Washington era um deles, também lutando para conseguir essa fatia do pessoal da Fundação Nacional de Saúde para pertencer ao sindicato que hoje ele existe, para mobilizar essas pessoas lá no meu setor, que era Pedreiras. E todas as vezes que tinha seminário aqui, que eu participava, eu quando chegava lá, reunia e repassava para eles. Eu trouxe um ônibus cheio de funcionários da SUCAM que vieram votar aqui no dia 1º de novembro para definir quem ficava, Sindicato Geral ou o Sindicato Corporativista. Fortalecido por essa construção participativa, cerca de 500 companheiros reuniram-se na sede da Associação dos Servidores da SUCAM, a ZERMA, para discutir e pensar a construção
de uma entidade que teria o compromisso de lutar pelos direitos dos servidores públicos federais, sem, no entanto, esquivar-se da luta social por uma sociedade mais justa. Ao final dessa reunião, que mudaria de forma irreversível a história do movimento sindical maranhense, ficou a determinação de criação de um sindicato que pudesse transformar os sonhos da categoria em realidade. Foi uma alegria muito grande quando surgiu várias categorias e colocou a FUNASA no sindicato. Daí para cá, nós realmente encontramos sustentabilidade naquilo que nós necessitamos. Dessa forma, em 1º de novembro de 1990, foi fundado o Sindicep Maranhão, em uma Assembleia Geral que reuniu centenas de lideranças em um cenário bastante representativo dos vários ramos da categoria. Nós recebemos a visita de Washington Luiz, que na época já vinha se envolvendo com a categoria de órgão em órgão aqui na capital. Então ele resolveu visitar o interior. A primeira visita que ele fez foi na FUNASA, que era a antiga FNS, e depois ele foi na Roquete Pinto. Me lembro que houve uma paralisação nacional. E o Washington chegou e a escola onde eu trabalhava, as minhas colegas todas estavam na sala. E ele conseguiu tirar todos de sala de aula e levar para Pindaré andando nessa passeata, nessa manifestação popular. Ele conseguiu fazer isso. Aquilo ali foi uma coisa que ficou na minha imagem, que até hoje eu me lembro, pessoas que eram contra o sindicato, e naquele momento o Washington convenceu o professor a sair de sala de aula e levou todos nessa caminhada até Pindaré, aonde foi feita uma outra manifestação. Em um clima de festa e esperança, nascia um dos maiores sindicatos do Maranhão. Nós tínhamos uma associação, não dava para nada. Então resolvemos, tivemos o direito de criar o sindicato. O servidor tem direito de criar o sindicato, pois vamos criar. Após sua criação, e com o aumento das demandas, foi necessário estadualizar o sindicato. Olha, o Sindicep aqui em Imperatriz, ele surgiu junto com a criação da escola, praticamente, né? Então, quando nós chegamos aqui em 1990, um grande número de servidores, a gente teve essa preocupação de se organizar. Começou a organização do sindicato e eu estava lá em São Luís, numa das reuniões do conselho, e me chamaram e disseram, olha, nós estamos organizando o Sindicato dos Servidores Públicos Federais e que tal a gente estender a Imperatriz? Eu digo, é uma ideia ótima, então você aproveita e se sindicaliza logo. Então eu fui a primeira sindicalizada do Sindicep aqui de Imperatriz. A maioria dos servidores se sindicalizou, se não foi todo mundo, da época se sindicalizou, e nós ficamos participando das atividades do Sindicep. Tivemos assim uma boa assistência durante esses anos todos. O que seria feito logo no primeiro Congresso Estadual, que deliberou pela criação de secretarias regionais. Quando nós fizemos o sindicato, foi em São João dos Patos, que aqui não existia nada a não ser o subdistrito. Então foi lá em Patos, na sede do distrito, que nós criamos, juntamente com o Washington e outros participantes na época. Nós pertencíamos à regional de Pedreiras. Então, pela dificuldade que os companheiros da regional de Pedreiras se encontravam em aparecer e nos fornecer informação para a Barra do Corda, aí surgiu a necessidade de montar a regional de Barra do Corda. A cidade mais perto, né, que pega a BR-226, são de 96 quilômetros. Então a maior parte dos nossos funcionários, residindo em Grajaú, Maranhão, também a distância deles para Imperatriz seria maior. Então a localização geográfica que foi o ponto principal para a montagem, vamos dizer assim, da regional de Barra do Corda. A nossa regional aqui
Em Presidente Dutra, nós tínhamos uma grande necessidade, porque queriam passar para Barra do Corda. A gente achou que ia ficar mais difícil até aqui para a região, que é a região aqui mais centralizada. E a gente correu atrás no 3º Congresso Imperatriz e a gente conseguiu criar essa secretaria aqui. Os primeiros diretores foram o Manuel Ferreira, o Vicente e o José Armando, né? Nessa época que a gente começamos a correr atrás de sindicalizar gente que não estava sindicalizado, essa coisa, né? Que tinha muita gente que não acreditava bem porque ficava longe. Uma notícia demorava a chegar aqui, às vezes chegava atrasada, aquele negócio. Por isso que a gente correu atrás de criar essa secretaria aqui em Presidente Dutra. Durante a década de 90, o Sindicep consolidou sua base estadualizada e travou as maiores batalhas contra o governo federal. Eu fiz o concurso para a fundação em 1989, quando foi em 90 eu fui chamado. Assim que eu fui chamado, eu vim com todo aquele ímpeto do colégio, dos movimentos estudantis que a gente tinha aqui. Para mim, foi fascinante esse processo todo de formação sindical. Eu não conhecia nada, na verdade. E os cursos de formação sindical que surgiram logo depois dessa época, para mim abriram um universo novo. Só em eu poder ter acesso a pessoas como palestras do Lula, do João Pedro Stedley e outras figuras que eu achava históricas. Então isso para mim foi de fundamental importância para a minha formação de sindicalista, de pessoa que briga pelos seus direitos, que quer buscar uma situação melhor enquanto servidor, enquanto cidadão, enquanto brasileiro. Fui o primeiro delegado de base que teve aqui em Carolina. Esse processo todo de sindicalização e de formação do sindicato, para mim foi uma universidade da vida. Primeiro enfrentando as práticas neoliberais do governo Collor de Mello, que havia posto milhares de servidores em disponibilidade ou demitidos. O sindicato ajuizou ações de reintegração dos servidores demitidos e conseguiu o fim das disponibilidades. O Sindicep foi nos representado aqui na antiga Escola Agrotécnica, né, em 97, meados de 97 a 98. Na época que a maioria dos funcionários filiaram no Sindicep. Logo em seguida nós nos desfiliamos do Sindicep porque nós precisamos dele nos representar diante de situações que estavam acontecendo aqui na escola. E recentemente, o ano passado, eu voltei a me filiar novamente no Sindicep. O servidor precisa estar representado, precisa ter uma voz, que a gente sabe que sozinho a gente não faz nada. E de busca dos nossos direitos, o sindicato eles nos representa muito bem. E é por isso que eu recomendo às pessoas que não são sindicalizadas, que eles busquem, até para a aposentadoria. Nós precisamos estar sindicalizada, é uma segurança para nós. Durante os governos FHC, os direitos dos trabalhadores mais uma vez foram ameaçados sistematicamente, com a desculpa de implantação de uma reforma administrativa associada ao processo de privatizações, com extinção de órgãos públicos, privatização de estatais e instituição de planos de demissão voluntária. O que levou o Sindicep a endurecer cada vez mais a luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Fernando Henrique Cardoso, que foi o presidente da República, que escolheu os servidores públicos e o serviço público para desmoralizar, para extinguir postos de serviço, para extinguir órgãos e para deixar muito servidor público fora do seu emprego com os diversos PDVs, como exemplo da Conab. Extinguiu 2 órgãos importantíssimos, um na área da educação, outro na área da saúde. Fora isso, não poupou os PDVs da Conab, deixou a Conab praticamente acabada. E tem gente hoje em dia defendendo volta de Estado mínimo, volta do PSDB ao governo, o governo que tem uma concepção de Estado mínimo, de redução de serviço público, de redução de custos sociais. O sindicato viveu uma permanente mobilização, porque a qualquer instante nós estávamos com as caravanas organizadas para ir a Brasília fazermos pressão. Com a chegada do governo Lula em 2002, depois de um período muito difícil para a categoria, os ventos começam a mudar para os trabalhadores. O Sindicep, através da Condicef, volta a sentar à mesa de negociações com o governo para discutir reajuste para o conjunto dos servidores, que estavam com seus salários congelados durante todo o período FHC.
além de tratar da reestruturação do serviço público que estava sendo completamente sucateado desde o governo Collor. Estava num período de transição do governo conservador e passando para um governo democrático. Foi um momento difícil para nós, os trabalhadores tinham que tomar uma posição política naquele momento. E a chegada do governo democrático, a esperança de que seria resolvido algumas pendências dos servidores públicos federais. Tivemos que fazer um esforço muito grande para trazer o governo para o lado dos trabalhadores e aprovar as propostas. A proposta nossa era reestruturar os órgãos. Segundo, nós estávamos com uma perca salarial de 8 anos acumulada. O impacto maior e melhor nesse momento foi as mesas nacionais de negociações. A gente conseguiu, com o governo democrático, ampliar e manter a mesa nacional de negociações. Mas isso não foi suficiente. Foi importante a unidade dos trabalhadores na época para que a gente pudesse avançar nas propostas. Foi um período que nós fizemos mais greve dentro do serviço público, foi no período do governo Lula até o período que a gente estava na presidência do Sindicep. E o sindicato tem que fazer, defender os trabalhadores nesse momento para a gente avançar muito mais, para a gente não ter perda de direitos. Entre 2002 e 2010, a luta dos servidores públicos através do Sindicep e Condicef alcançou significativas vitórias, com a aprovação e realização de concursos públicos, reestruturação de carreira para vários setores do funcionalismo, além de aumento real de salários para toda a categoria. Mesmo com a consolidação das mesas de negociação no governo Lula, em vários momentos, a relação entre governo e trabalhadores ficou tensa, e os sindicatos tiveram que mobilizar as bases para o enfrentamento, sendo necessário, inclusive, convocar greves e paralisações para defender os direitos da categoria. Com o fim do governo Lula em 2010, os servidores públicos voltam a ter problemas na relação com o governo federal. Eu assumi a presidência do Sindicep em 2010, no mesmo ano em que foi eleita a presidenta Dilma, primeira presidente mulher desse país. Porque nós tínhamos uma demanda represada dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, etc. Tínhamos muita expectativa de que seríamos atendidos. Obviamente não fomos atendidos como queríamos, mas conseguimos estabelecer uma mesa de negociação. E aí o governo já conseguia conversar conosco, nós pelo menos tínhamos essa perspectiva de que nós iríamos conseguir alguma coisa. Tivemos também um problema de falta de mobilização na nossa base. Por quê? Uma das razões foi o envelhecimento da nossa base, né? Muita gente da FUNASA, muita gente da Ex-Roquete Pinto, do INCRA, não havia mais concurso, por exemplo, a FUNASA não há mais concurso, a Fundação Roquete Pinto não há mais concurso, por causa do envelhecimento. Nós nos acomodamos na questão do judiciário, né? Do setor jurídico do Sindicep. Então nós apostamos todas as nossas esperanças na demanda represada dos governos que nem nos recebiam e fomos esperar as questões jurídicas. Então esses foram alguns fatores que tornaram um pouco difícil, eu diria, a condução do Sindicep nesses 2 mandatos. Para contrapor-se a essas dificuldades, nós encontramos outros caminhos. Um dos caminhos foi a nossa reaproximação da base. Para tanto, nós visitamos mais de 100 municípios. Estivemos junto com o filiado e fizemos atividades lúdicas de lazer aqui dentro do Sindicep e também nas regionais. Qual o objetivo? Para que os filiados ele se descolasse dessa questão do jurídico. O nosso sindicato ele tem um amplo leque de atividades. O nosso objetivo era esse, tirar o servidor dessa perspectiva jurídica, de só estar aqui no sindicato para resolver questões jurídicas, processos, essas coisas que envolvem o jurídico. Elas são necessárias? São, mas o lazer, o lúdico também é muito importante. E também, como foi que nós atingimos a maior parcela de filiados do Sindicep, que são os aposentados e pensionistas? Nós temos encontros regulares no Sindicep e também implantamos os núcleos nas mais diversas regionais do Sindicep em todo o estado. Então, também, nós nos aproximamos da base da ativa e também da base dos aposentados e pensionistas. Com a justificativa de acerramento por conta de uma crise financeira internacional, o governo Dilma endurece a relação com os servidores públicos e enfrenta uma das maiores e mais fortes greves do setor. No Maranhão,
o Sindicep capitaneou os trabalhadores em mais esse enfrentamento, organizando e fortalecendo a luta dos trabalhadores, como sempre foi em sua história. Nesses 25 anos de trajetória do sindicato, além da defesa intransigente dos trabalhadores, o Sindicep sempre esteve para além das causas específicas, apoiando e participando de ações e programas sociais. O exemplo do programa Menor Aprendiz. Eu cheguei através do programa Menor Aprendiz, da FUNCAS, né, que hoje é SENCAS, né. Cheguei aqui em 2005 aos 16 anos e o Sindicep me abriu um leque de oportunidades, né, que hoje me trouxe bastante benefícios, né, e sei exatamente reconhecer o que o Sindicep fez por mim. Eu cheguei com o cargo como arquivista, estagiária como arquivo, estagiava como arquivo. E aos 19 anos eu consegui a carteira assinada. Depois de uns 2 anos mais ou menos eu subi de cargo para o auxiliar de judiciário, né, que é o meu cargo atual. O Sindicep ele fez eu conhecer exatamente o que eu queria, né. Hoje eu tenho um técnico em serviço público, né. Também sou graduada em secretariado executivo e sou pós-graduanda em assessoria executiva em organizações públicas e privadas. E assim como eu, outros estagiários, outros jovens aprendizes também puderam aproveitar, mas de uma outra forma. Luta por moradias, luta pela reforma agrária, democratização das comunicações, além da grande participação nos conselhos de controle social. Para seguirmos construindo a luta, temos feito investimento em pessoal e equipamentos. Assim, esperamos atender às demandas da nossa categoria. E por que não dizer da sociedade? Dessa forma, temos construído e continuaremos a construir a nossa história. Nós da Regional Imperatriz parabenizamos os 25 anos de Sindicep Maranhão! Viva os trabalhadores do Serviço Público Federal e viva os 25 anos de lutas e conquistas. Hoje nós estamos fazendo 25 anos. O Sindicep, bem jovem, fazendo 25 anos. Continuamos com muito orgulho e muita honra trilhando os caminhos do verdadeiro sindicalismo, que é o sindicalismo por local de trabalho, pela base. Parabéns a cada um de vocês. Todos aqui, cada um faz parte dessa história. Nós nos sentimos muito orgulhosos de estar com vocês aqui nesse momento. Parabéns, Sindicep, pelos seus 25 anos.